Relatos sobrenaturais de garotas de programa. Relato 1. Diana, a garota de vestido vermelho. Quero contar para vocês algo sobrenatural que está acontecendo conosco. Não só comigo, mas com todas as garotas que por falta de melhor oportunidade são colocadas nesta rua. Não direi nomes nem endereços para não prejudicar nossos clientes e nossa reputação, que já não é das melhores. Mas o que vou contar a seguir é 100% real. Em junho deste ano, estávamos todas reunidas na rua, uma famosa avenida do bairro de Moema, em São Paulo, que é muito movimentada, e muitas meninas ficam aqui por causa do grande fluxo de carros à noite. Nessa noite eu estava esperando para atender algum cliente e peguei alguns. Cheguei na avenida mais uma vez por volta das 4 da manhã. Não fazia nem 10 minutos que estava aqui quando começou uma briga em uma barraca de comida. O dono de uma Kombi de cachorro-quente antigo no ponto, mas quem estava perdendo seus clientes para um food truck, sacou uma arma de fogo e, no meio da briga, tonto com os golpes, atirou várias vezes sem acertar o dono do food truck, mas feriu uma de nossas companheiras de trabalho, chamada Diana. O tiro a atingiu no abdômen, a AOS poucos tirando sua vida. Nossa primeira reação foi chamar o SAMU, mas ela chegou muito tarde e tivemos que ver como ela estava morrendo lentamente. A AOS poucos. Ela adormeceu e rezamos para ela ficar acordada. Mas quando ela estava acordada, chorava porque não queria deixar os filhos sozinhos. Com lágrimas nos olhos, ela perdeu a vida. No rosto dela dava para ver o desespero, a tristeza e a preocupação. Quando ela chegou ao hospital, já estava morta. Todos nós ficamos feridas com a perda da nossa amiga e mais ainda de nós, que éramos muito próximos dela naquela época. Nós nos lembramos muito dela e numa noite em que não tinha tanto trânsito, nós 5 reunidas em uma esquina e ficávamos lembrando da Diana, das bobagens dela. Bom, ela era muito menina, muito divertida e brincava conosco. Ela nos fazia rir e nos contava suas histórias com seus clientes. Quando conversávamos sobre ela, houve um momento em que sentimos tensão e os pelos da pele se arrepiaram. Uma de nós disse: "Diana está conosco." Nos entreolhamos e aquele comentário nos deixou muito assustadas. Então decidimos sair daquela esquina e esquecer o assunto. Passou um mês e eu estava na rua quando de repente vi uma colega do outro lado da avenida. Vi ela normal, se despedindo do cliente, mas quando ela olhou para onde estávamos, o rosto dela mudou, parecia que ela tinha visto uma mochila de criança. Bom, agora ela estava com uma expressão de pavor. Ela começou a correr pela avenida sem perceber que um carro estava chegando. Pude ver como o carro tentou parar. Ao frear, ouvi os pneus escorregando no asfalto, mas minha amiga foi jogada alguns metros à frente. Corri para buscá-la, mas quem já estava lá me disse para não fazer isso. Ela ainda estava consciente e tentava nos dizer algo, mas ela não conseguiu. Felizmente, ela sobreviveu. Mas quando fomos vê-la no hospital, ela nos disse que naquela noite ele viu Diana parada na rua. Ela a descreveu usando as mesmas roupas que levou um tiro. Disse que Diana estava chorando com o rímel escorrendo e estava com uma cara de preocupação, que tentava gritar, mas não foi ouvida e por isso ela correu. Pode ter sido alguma alucinação, alguma confusão, ou pelo menos foi isso que achei. As aparições de Diana se tornavam muito frequentes. Todos diziam que de longe dava para ver a silhueta dela. Era impossível confundir o corpo dela com o de outras meninas. Mas dizem que à medida que a figura se aproximava, ele desaparecia. Um pequeno número de meninas pôde vê-la de perto, sempre com a mesma descrição, um vestido vermelho um pouco desgastado, mas ela estava com uma expressão de desespero. Com o passar dos meses, a maioria das meninas já tinha visto, eu não. Achei que não tinha condições, o dom de ver espíritos como as outras meninas, ou que Diana simplesmente não existia, porque como muitos de nós falamos, tem que ver para acreditar. Mas uma noite, quando cheguei na avenida, depois de atender um cliente, percebi que a avenida estava sozinha, não sozinha porque não tinha ninguém, mas só porque não tinha muitas meninas. Fiquei esperando por algum cliente. Por volta das 2 ou 3 da manhã, até que um carro parou. Ele me perguntou quanto eu cobrava. Eu disse o valor e aparentemente ele achou que ficou muito caro e decidiu ir embora. Quando recuei, esbarrei em alguém e então pedi perdão. E antes de me virar para ver aquela pessoa, ouvi a voz de Diana. Diana me pediu chorando para cuidar dos seus filhos. Eu não conseguia nem me virar. Congelei ao ouvir a voz dela. Um arrepio percorreu minha espinha e um cheiro de morte estava no ar. Quando me virei lentamente, vi Diana cara a cara com um rosto entre pálido e azul e com olhos completamente pretos.
Nos meus olhos, só o vazio era a única coisa que me lembrava porque desmaiei. Acordei quando vi que as outras garotas estavam me cercando. Elas me perguntaram se alguém tinha feito alguma coisa comigo, ou se o cara do carro tinha colocado alguma coisa eu. Mas não. Eu contei a eles o que eu tinha visto e quem eu tinha visto. Todos acreditaram em mim e decidimos ir ver os filhos de Diana, que estava com a mãe dela. Dissemos a eles que queríamos fazer uma missa diferente daquela que eles fizeram. Para nós, suas amigas de profissão, não lhe contamos o verdadeiro motivo. Não íamos contar à mãe que sua filha apareceu à noite e que sua alma não descansou em paz. Rezamos a missa por ela e no final dissemos-lhe que os seus filhos estavam bem, que estavam com a sua mãe e que ela não se deveria preocupar, que deveria descansar em paz, que poderia ir embora em direção à luz. Desde aquela tarde nunca mais a vimos. Embora uma ou outra garota de vez em quando afirma poder vê-la de vez em quando, chegando na avenida em um táxi. Relato 2. A entidade no barranco. Olá, meu nome é Vanessa, sou acompanhante e atendo através de um famoso site. Meu atendimento é tanto no local como onde o cliente desejar, desde que pague muito bem por isso. Na semana passada, fui contratada para atender um fetiche de um cliente, quando algo muito assustador aconteceu conosco. Naquela noite, eu estava esperando o cliente. Ele era um homem de cerca de 30 anos, casado, com 2 filhos e corretor de planos de saúde. Ele já tinha contratado meus serviços mais de uma vez, mas desta vez ele tinha algo diferente em mente. Senti que ele tinha alguma coisa estranha. Ele não queria ir para um hotel, queria que o fizéssemos o programa no seu carro num local escuro. Era o seu fetiche. Como já conhecia o cliente, sem hesitar, disse-lhe que sim. Não haveria problema, e como você é independente, não tem regras para não se afastar muito da sua área. Então entrei e ele começou a dirigir até a periferia da cidade, até chegarmos à beira de um barranco muito grande. Esse lugar era muito escuro e sem casas ou comércios por perto era deserto, e para nós era um bom lugar. Quando ele estacionou o carro e desligou, comecei a oferecer meus serviços a ele. Enquanto fazia meu trabalho, sentia que algo estava errado. Foi como se tivesse a intuição de que algo ruim estava para acontecer. Tentei não prestar atenção nisso, para não ficar mais desconfiado. Mas algo ruim entrou no carro. Nada foi ouvido ou visto. Foi simplesmente sentido por nós dois, como se uma energia ruim estivesse dentro do carro. Eu sei que é verdade porque, ao mesmo tempo, nós dois percebemos que o carro parecia estranho, como alguém nos observa-se. Porém, o deixamos passar e eu continuei com meus serviços. Minutos depois, começamos a ouvir sons como se estivessem andando ao nosso redor. Podíamos ouvir passos no chão. Não era apenas uma pessoa. Nós ouvimos várias pessoas, mas quando estávamos olhando pelas janelas, não conseguimos vê-las. Quando estávamos verificando o carro, encostados no vidro, ele começou a se mover de um lado para o outro. E então, ouvindo como as janelas batiam, parecia que as palmas das mãos de muitas pessoas estavam fazendo isso. Meu cliente rapidamente vestiu as calças e tentou ligar o carro, mas ele não ligou. Aquelas batidas nas janelas não nos deixavam em paz e isso durou alguns minutos. Enquanto ele finalmente ligou o carro e os faróis altos, foi quando as luzes iluminaram aquele barranco. Vimos algo na frente do carro. Aquela coisa estava encapuzada, flutuando bem acima do chão. Não esqueça que era um barranco e aquela coisa estava flutuando literalmente. Sei que muitos não vão acreditar em mim. Parece uma cena de um filme. Mas aquela coisa, aquela entidade... Seus olhos estavam brilhando com uma cor vermelha muito intensa. Parecia que ele tinha saído do inferno. Meu cliente gritou de terror. Eu fiquei ali parada atordoada vendo aquela coisa flutuando. Aquela entidade olhou para nós como se nos mandasse sair do seu território, que não éramos bem-vindos ali. Meu cliente deu ré e por um momento os pneus do carro ficaram patinando. Eu disse para ele acelerar para sairmos de lá, mas ele me disse que era isso que estava tentando fazer. Ouvi o motor acelerar, mas não nos movemos até que aquela coisa soltar os pneus do carro, fazendo-nos dar ré. Quando o carro finalmente andou, quase saímos da estrada caindo no barranco. Mas meu cliente recuperou o controle e partimos. Pedi para ele dirigir devagar porque ele estava muito nervoso. Eu disse a ele que não queria sofrer nenhum acidente naquela noite. Nem terminamos o programa, mas mesmo assim ele pagou pelo meu tempo e me levou para casa porque não queria mais ficar na rua. Relato 3. A velha no quarto.
Meu nome é Stephanie e sou uma acompanhante da cidade de Santos. Costumo sair à noite em todas as avenidas desta cidade e uma vez fui me encontrar com um cliente que costumava me contratar com frequência. Já tínhamos confiança um no outro e ele me atraía muito. Várias vezes fiquei na casa dele porque ele é uma ótima companhia e naquela ocasião não foi exceção. Fomos até a casa dele na Vila Belmiro e depois de lhe prestar meus serviços adormecemos. Mas de madrugada acordei porque comecei a ouvir barulhos muito estranhos. Eram silenciosos, mas eles lá estavam. Também ouvi sussurros e também como se alguém estivesse ao meu lado. Levantei e andei sem fazer barulho. Tenho o sono muito leve e por isso ouvi. Pude ver como se alguém estivesse andando pelo corredor, porque a sombra dessa pessoa podia ser vista na borda inferior da porta. Voltei para a cama, enquanto meu cliente dormia profundamente. Vi como isso aconteceu várias vezes, até que ela ficou parada na frente da porta, e depois a abriu. Quando ela abriu, eu fingi estar dormindo, e ao fechar os olhos, vi que era uma senhora bastante idosa. Ela olhou como se procurasse alguma coisa. Então abriu mais a porta e entrou. Era uma senhora mais velha, de baixa estatura e meio gordinha. Mas uma grande risada apareceu em seu rosto com a boca aberta. Parecia que sua boca estava muito esticada. Ela tinha uma figura estranha. As suas duas mãos estavam na frente, mas os cotovelos dele se tocavam. Era como se os dois braços estivessem quebrados. Pensei que talvez fosse alguma tia, avó ou algum parente que tivesse chegado. Por isso não me pareceu estranho. Essa senhora no quarto escuro pude ver como ela olhava para o quarto, mas ela não olhava para nós. Eu parecia perdida e então vi como ela começou a andar pela sala, mas ele fez isso com os pés, na ponta dos pés, os braços naquela posição, e do jeito que ela andava parecia assustador para mim. Mas em nenhum momento ela parou de sorrir. Quando cheguei mais perto, pude ver que a boca dela era enorme, muito grande comparada à minha. Quando a perdi de vista, pude sentir o quão familiar aquele ser era do meu cliente, que neste momento estava sentado na cama. Pude sentir o peso saindo do colchão depois de alguns minutos que a senhora se levantou e foi na ponta dos pés até a porta. Nesse instante, pude ver que ela tinha um buraco enorme na nuca. Ela saiu sem fechar a porta e eu fiquei acordada com os olhos meio abertos para ver se ela voltaria. Quando uns 10 minutos se passaram, era óbvio que ela não ia voltar. Parei para acender a luz e fechei a porta. Fiquei pensando que talvez tenha acontecido um acidente com aquela senhora, e então ela ficou com um buraco enorme na nuca. Por isso ela tinha uma deficiência nos braços. Mas foi estranho porque aquele buraco não parecia uma cicatriz. Parecia que a cabeça dela estava aberta. Adormeci pensando nisso. No dia seguinte acordei. Meu cliente me preparou o café da manhã e enquanto comíamos perguntei por que ele não havia me avisado que aquela senhora estava lá. Só que ele ficou ali me olhando confuso e perguntou por que eu estava falando isso. Eu disse a ele que a tia ou a avó dele de madrugada entrou na sala andando de um jeito assustador e sentou no lugar dele. Ele não acreditou. Achei que ele estava apenas fazendo isso porque queria me assustar. Porém, quando a descrevi para ele, ele que ficou assustado, parou de comer e me contou que teve um sonho muito assustador, onde viu aquela velha ao lado dele. Ele, acariciando meus cabelos com as mãos frias e enrugadas, descreveu-a para mim. E sim, era a mesma senhora que via entrar na sala, mas era impossível alguém entrar. Ele me mostrou que havia fechado todas as janelas e portas e trancou-as para que ninguém nos interrompesse. Ele me levou para verificar a porta da frente e ela estava trancada, assim como a porta de entrada da sua cozinha. Os quartos me davam arrepios só de pensar que pude ver aquela velha. Também me dá arrepios, mesmo quando me lembro da figura daquela velha. Relato 4. Não acredito em bruxa, mas quando você é uma ex-serva, você tem inúmeros relatos para contar. Porém, acontecimentos paranormais não acontecem com frequência, mas acontecem mais à noite. Eu geralmente ficava longe das outras garotas para que elas não me ofusquem e roubem meus clientes. Os clientes me levavam para uma área escura, mas fiz isso sob uma lâmpada como essa para me destacar. Atrás de mim tinha muitas árvores porque era a entrada de uma montanha. Todo mundo era só eu. Eles me disseram para ir com eles e não roubar de seus clientes. Mas uma madrugada, quando eu estava sob a lâmpada, pude ouvir risadas atrás de mim. Pensei que pelo menos eles estavam prestes a sair da montanha. Mas quando prestei mais atenção, pude ouvir risadas atrás de mim. Isso me pareceu muito perturbador.
Quis subir nas árvores altas só por diversão e ainda mais a essa hora. Quando olhei para cima para ver quem estaria lá, pude notar a figura de 3 coisas. 3 figuras negras muito grandes empoleiradas em um galho como se não tivessem peso. Pareciam ter corpo humano, mas absolutamente nada podia ser visto além da silhueta e seus olhos brancos olhando para mim. Quando vi isso, corri na direção das outras garotas. Quando eu estava correndo, pude ouvir aquelas figuras rindo muito alto. Elas fizeram isso como bruxas. Quando cheguei, elas olharam para mim e me disseram: "Ah, você as viu. Não se preocupe, não há nada de errado. Elas não nos machucam. Ou pelo menos ainda não nos machucaram. Por isso avisamos que foi uma má ideia você se colocar naquele lugar." Eu não acreditava em bruxas, mas agora nem sei o que pensar. Esse mundo guarda segredos sombrios. E como diz o ditado, não acredito em bruxa, mas que elas existem, elas existem. E ai, que você achou dessas histórias? Conte para nós nos comentários, não esqueça de deixar seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para fortalecer ainda mais o canal. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.